Assim é que a fé verdadeiramente ortodoxa a respeito da Santíssima Trindade, elaborada e formulada pelo credo primitivo da Igreja em seus primeiros concílios, afirma que antes que o mundo viesse a existir, o Espírito Santo procede do Pai. Nesse caso, quando a Igreja Romana, ou o catolicismo romano, modificou esse credo, acrescentando a expressão filioque, que significa idofilho, e assim passou a professar a fé no Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, e não, como diz as Escrituras e os primeiros concílios, no Espírito Santo, que procede do Pai. Isso terminou atribuindo à essência do Espírito Santo algo que não pertence à revelação das Escrituras a respeito do Espírito Santo. Se assim fosse, o Espírito Santo procederia de duas fontes, do Pai e do Filho. E ele seria a única pessoa no seio da Trindade que não é fonte. O Pai é fonte, o Filho também é fonte, mas o Espírito Santo apenas procedente do Pai e do Filho. Se assim é, as três pessoas da Trindade não são iguais em poder, glória e majestade, pois o Espírito Santo não é fonte no seio da Santíssima Trindade. Seria uma pessoa divina que não possui um atributo que as outras duas pessoas da Trindade, o Pai e o Filho, possuem. E assim o Espírito Santo seria uma pessoa divina menor. A característica do Pai é ser fonte. Isso é o que o distingue no seio da Santíssima Trindade. Mas conforme o acréscimo papal, a característica do Pai em ser fonte não o distingue, porque o Filho também a possui e o Espírito Santo assim é subcategorizado, pois o que distingue o Espírito Santo é apenas ser procedente do Pai e do Filho, e não ser fonte tanto quanto o Pai e o Filho. No entanto, queridos, o credo primitivo da Igreja professa a fé no Pai como possuindo uma característica distintiva, a fontalidade. Ele é a fonte única, a causa única, causa eterna, obviamente, no seio da Santíssima Trindade. O Filho possui como característica distintiva a filiação, e o Espírito Santo possui como característica distintiva a procedência. Atribuir a fontalidade do Pai ao Filho dá ao Filho uma superioridade em relação à pessoa do Espírito Santo, no seio da Santíssima Trindade. Aqui está a enorme diferença que o acréscimo papal fez em relação ao credo cristão primitivo. O Filho, historicamente falando, foi quem estabeleceu, instituiu a estrutura histórica da Igreja, ordenando os santos apóstolos, que por sua vez ordenaram os bispos
e os padres na igreja. O Filho, assim, compreendido como superior ao Espírito Santo, por ser fonte, o que o Espírito Santo não seria, fez com que a estrutura histórica da igreja terminasse sendo compreendida como superior à ação e à atividade da pessoa do Espírito Santo no seio da igreja. Parece ser uma diferença boba, uma mera sutileza, o acréscimo papal ao credo cristão primitivo, elaborado, inclusive pelo Papa e os demais bispos da Igreja, nos primeiros concílios universais. Mas isso mexe na compreensão que se tem e na fé que se professa, na própria essência do Espírito Santo e na própria essência da Santíssima Trindade. Foi por isso que ao longo da história da Igreja, aqui no Ocidente, foi havendo uma crescente separação entre o clero e o povo. O clero, os bispos e os padres, eram aqueles que foram ordenados pelo Filho, que é fonte no seio da Santíssima Trindade, ou pelo menos seria fonte. Enquanto que o povo de batizados recebe o batismo tendo o clero como fonte, e recebe, portanto, o poder do Espírito Santo, que, porque não seria fonte, daria assim ao povo um poder, mas inferior no seio da igreja. Isso trouxe sérios prejuízos à vida da igreja, e espero que assim você esteja percebendo a enorme diferença, a grande diferença que existe entre a Igreja Ortodoxa, a forma de doutrina conservada pela Igreja Ortodoxa, conservada intacta, a doutrina dos primeiros concílios da Igreja, e a forma de doutrina desenvolvida posteriormente pelo catolicismo romano, a partir do acréscimo papal feito ao credo cristão primitivo.